Paz seja convosco, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco da Palavra de Deus, né? Meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Nessa tarde de sábado aqui, mais uma vez cumprindo aí com a vontade do Senhor para as nossas vidas, né? Porque sabemos nós que em 6 dias Ele fez os céus, a terra e tudo que nele há, e no 7º dia Ele descansou e deixou esse dia para que a gente fizesse a sua vontade, né? Cultuamos de manhã, tivemos um culto abençoado, um culto maravilhoso. E agora à tarde estamos aqui meditando na Palavra de Deus. Eu, Damião, minha digníssima esposa ali, a Ariane, não quer aparecer aqui no vídeo, né? Tímida, mas está ali ajudando a gente. Então, eu convido você hoje a meditar na Palavra de Deus com a gente, através desse estudo que a gente vai fazer. Espero que possa falar ao seu coração, né? Que a palavra de Deus possa falar ao seu coração. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. A gente muito tem falado disso a respeito desse assunto na igreja, e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, né? O Deus o qual nós servimos, né? Um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, e a gente vai, através das Escrituras, conseguir compreender melhor tudo isso. Amém, irmão? Quer falar alguma coisa? Rapaz, irmãos, boa tarde. Que a palavra de Deus, quando a gente está atento a ouvir a palavra de Deus, ela é muito eficaz em nossas vidas. Ela nos transforma, ela nos conduz e nos orienta nos tempos difíceis. E vamos para o estudo. Amém? Amém. E você, irmão, que estiver assistindo aí, principalmente os irmãos da igreja, que tiver no coração o desejo de fazer um estudo a respeito de algum assunto, ou quiser participar com a gente também do estudo, tá? Estão todos convidados, estão todos intimados, né, a meditar na palavra de Deus. Se tem algum assunto que você tem intenção de a gente fazer um estudo, quiser participar com a gente também, estão todos convidados, tá? Vamos lá então, a gente vai falar um pouco agora sobre a onipresença de Deus. A irmã Ariane procura o versículo em Jeremias 23 e o versículo 24. Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar a gente também, vai acompanhando. O primeiro versículo que a gente lê vai ser Jeremias 23 e 24. O irmão Damião procura Provérbios 15 e o versículo 3. E eu vou procurar 1 Reis 8 e 27. 1 Reis 8 e 27. 1 Reis 8 e 27. É isso mesmo. Então vamos lá. Achou, irmã? Amém. Então pode ler. Jeremias 23, versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos do modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Que versículo maravilhoso, né? Poderia, por acaso, alguém se esconder da presença de Deus, né? É impossível se esconder da presença de Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus onipresente, né? Ele preenche os céus e a terra, e aonde quer que você esteja, aonde quer que nós estejamos, o Senhor está conosco, né? Provérbios 15 e o versículo 3, o irmão Daniel vai ler. Diz assim a palavra: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Eita, isso é forte, irmão. Isso é forte. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, né? Isso te conforta ou isso te assusta? Medita um pouco sobre esse versículo, né? Sobre o que a nossa irmã Ariane também leu, né? Isso te conforta ou isso te preocupa, né? Vamos continuar aqui no nosso estudo. Agora eu vou ler 1 Reis, capítulo 8 e o versículo 27. 1 Reis 8 e 27, que diz assim, ó: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ou seja, Deus ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ele não caberia no céu e ele não caberia aqui na terra, né? Pela sua grandeza, ele preenche o céu, como foi lido pelos nossos irmãos, ele preenche os céus, ele preenche a terra, e mesmo assim
ainda sobra Deus, né? De tão grande que Ele é, de tão imenso, a gente não consegue calcular, né? O tamanho e a grandeza do nosso Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, irmão. O mesmo Deus que está com a gente aqui agora fazendo esse estudo, é o que eu disse para os nossos irmãos aqui. Ele está lá em Pernambuco, com os irmãos de Pernambuco, ele está na Amazônia, ele está na África, ele está nos Estados Unidos, ele está na Rússia, ele está em todos os lugares. Ele preenche os céus, a terra, ele preenche todo o universo, né? Ele não caberia somente no céu, foi o que a gente acabou de ler aqui agora. E vamos continuar a nossa leitura aqui. Atos, a irmã Ariane vai achar Atos 17, 24, irmão Damião, Colossenses 1, 17, e eu vou para Jó 34 e 21. Vai acompanhando aí, irmão. Tá com a Bíblia aí, vai acompanhando. Jó 34, 21. Então a gente já leu os 3 primeiros versículos. Agora a irmã Ariane é Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Glória a Deus, né? Como a gente acabou de falar antes, né? Se ele não cabe dentro dos céus e dentro de toda a terra, imagina dentro de um templo feito por mão de homem, né? Muito menos vai caber dentro do templo feito por mão de homem, né? Mas você conseguir compreender como que Deus ele é tão maravilhoso, né, irmãos? A palavra fala que ele não cabe dentro dos céus e dentro da terra. Mas esse mesmo Deus que não cabe dentro do céu e dentro da terra, ele habita dentro de você. Você sabia disso? Você sabia disso? A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. É templo e morada do nosso Deus. Então esse mesmo Deus que não cabe no céu e na terra, ele cabe dentro de cada um de nós, né? Ele habita dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós, né? Agora vamos lá em Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, né? Ele é um Deus que independe do tempo. A gente nasce, envelhece e morre. Por quê? A gente depende do tempo. Mas para Deus não existe tempo. Para Deus não existe hoje, para Deus não existe o amanhã. Ele habita em todo o tempo, ele está presente. Ele está presente no nosso futuro, ele sabe o que vai acontecer com a gente daqui 5 anos. Ele está presente no nosso passado, ele já sabia o que nós iríamos viver no nosso passado, ele independe do tempo. Ele é um Deus que ele é o criador do tempo, ele criou o tempo, ele criou todas as coisas. Ele não depende do tempo, o tempo depende dele. Para você ter noção da grandeza e do poder do nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora vamos aqui para Jó 34 e 21. Porque os seus olhos estão sobre olha esse versículo, hein, irmão. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. E aí eu volto mais uma vez àquela pergunta: isso te conforta ou isso te preocupa, né? Para nós que servimos a Deus, para nós que fazemos a vontade de Deus, isso é um conforto, isso é uma proteção, isso é como que eu vou dizer, fugiu até a palavra, isso é o cuidado de Deus com as nossas vidas, por saber que aonde quer que nós estejamos, o Senhor ali, Ele está conosco, aonde quer que a gente esteja. Mas para quem não faz a vontade de Deus, eu acredito que isso não seja um conforto, isso seja um desespero, isso seja uma preocupação, né? Porque se você não está fazendo a vontade de Deus e mesmo assim você sabe que Deus está vendo tudo que você faz, isso precisa te preocupar, isso precisa tirar a sua paz, né? Agora a gente vai ler aqui, para encerrar sobre a onipresença de Deus, a gente vai ler Salmo 139,
Salmo 139, do versículo 7 ao 10. A irmã Ariane pode ler, já achou? Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Glória a Deus, né? É o que a gente tem falado aqui desde o começo, né, irmãos? Um Deus onipresente, né? Ele habita em todos os cantos da terra ao mesmo tempo, né? Então, aqui o salmista está dizendo, para onde eu iria? Aonde eu me esconderia? Como eu conseguiria me privar de Deus? E isso é impossível, né? Através da palavra de Deus a gente compreende que isso é impossível. Ele preenche os céus e a terra. Ele habita em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora a gente vai falar um pouco sobre a onisciência de Deus, né? Esse Deus que além de ser onipresente, é um Deus que ele é onisciente, né? A irmã Ariane já está lá em Salmos, então ela está no 139, vai um pouquinho mais para frente, aí vai até o 147 e lê o versículo 5. O irmão Damião, Ezequiel 11 e o versículo 5. E eu vou para Atos 15. Posso ler? Pode ler. Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Lê de novo, irmão? Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O seu entendimento é infinito, né? Nós falamos sobre um Deus que ele é onipresente, agora a gente está falando sobre um Deus que também é onisciente. Além de ser onipresente, ele é um Deus onisciente, né? O seu conhecimento é infinito. O seu conhecimento é infinito. A gente não conseguia calcular, a gente não conseguia mencionar ou sequer imaginar o tamanho da onisciência do nosso Deus, do que ele é capaz de fazer, né? Ezequiel 11 e o versículo 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Glória a Deus, né? Quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Olha o que Deus está falando. Deus conhece o teu espírito, irmãos. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua alma. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você vai falar mesmo antes de você abrir a boca. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente, que ele é totalmente, o entendimento dele a gente não consegue mencionar ou calcular. Esse é o Deus que nós servimos, né? Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, né, irmão? Louvado seja o nome do Glória Senhor a Deus. Jesus. Atos 15 e 18. Bom, a gente está correndo assim porque são muitos versículos para ler e a gente não quer estender muito o horário, né? A gente quer tentar fazer esse estudo em 30 minutos. Então a gente está correndo para conseguir ler todos os versículos, mas aí se você, como vai estar em casa ou não sei onde você vai estar assistindo esse vídeo, se você quiser você vai voltando, você vai pausando, vai lendo os versículos depois um a um, tá bom? E vai acompanhando. A gente precisa correr, senão fica um vídeo muito grande. E eu já estou falando demais também, né? Vai estender mais ainda. Atos 15 e 18, que diz assim, ó. Eu vou ler um versículo antes e um depois, né? Para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui.
Ou seja, irmãos, o Senhor que conhece todas as coisas desde a eternidade. Olha o Deus que nós servimos, um Deus onisciente, né? Ele conhece, foi o que eu disse para os irmãos, ele independe do tempo, ele conhece o nosso passado, ele sabe sobre o nosso futuro, ele conhece o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, esse Deus que é onipresente, que também é um Deus onisciente, que sabe tudo que nós pensamos, tudo aquilo que habita dentro do coração de cada um de nós, né? E aqui ele diz que ele conhece todas as coisas desde a eternidade. Você consegue calcular a eternidade? Eu não consigo calcular a eternidade, porque a eternidade é eterna, né? 100 anos a gente consegue calcular, 100 anos são 100 anos, 10 anos, um mês, 30 dias, a gente consegue calcular. Mas e a eternidade? A gente consegue? Ele consegue, porque o tempo independe de Deus. Deus não depende do tempo, mas o tempo depende dele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual que a gente leu agora? Atos, né? Atos 15, 18. Agora, o irmão Damião, Romanos 33 e 36. A irmã Ariane, Hebreus 4 e 13. Romanos 33. Romanos 11, Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Glórias a Deus, né? A gente vê aqui que esse Deus que nós servimos é um Deus que não precisa pedir conselho para ninguém, né? Ele não precisa pedir conselho para ninguém, né? É como eu disse para vocês, o tempo, ele independe do tempo, né? Para ele não existe hoje, não existe amanhã, não existe depois de amanhã, e ele conhece todas as coisas desde a eternidade, né? E por ele e para ele são todas as coisas, né? Ele conhece tudo que nós pensamos, tudo que vai acontecer, ele já conhece, ele já sabe muito antes de tudo isso acontecer, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus 4 e 13, né? A Mariane achou? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eita Deus poderoso. Lê de novo, irmã, que esse aí é forte, hein? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada está encoberto na presença de Deus, né? Nós falamos sobre a onipresença de Deus, agora estamos falando sobre a onisciência de Deus, né? Não existe uma pessoa na face da terra que não esteja patente, nuas aos olhos de Deus. Nuas, quando ele diz nua, não é que está despida, sem roupa não, irmãos. É que tudo que nós fazemos, é que todo o nosso proceder, todo o nosso caminhar é conhecido de Deus. Então não adianta a gente querer fazer alguma coisa achando que Deus não está vendo, ou achando que Deus não tem conhecimento daquilo. Ele é conhecedor de todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos de Deus. Como eu disse para você, ele conhece até o nosso pensamento, até as palavras que vamos falar mesmo antes de nós falarmos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora vamos ler alguns versículos falando sobre a onipotência do nosso Deus. Falamos de um Deus que ele é onipresente, falamos de um Deus que é onisciente, que conhece o nosso pensamento, conhece a intenção do nosso coração, conhece a nossa alma, o nosso espírito. Agora nós vamos falar de um Deus que ele é o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, né? Eu vou achar um versículo aqui que está bem difícil, vou ajudar os irmãos e eu vou pegar esse aqui, que é Gênesis 17 e versículo 1. É um livro muito difícil de achar na Bíblia,
Então esse que está mais difícil eu vou pegar ele. Aqui, ó. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito, né? Ali o Senhor falando com Abraão, nosso patriarca, o pai da fé, Abraão, né? O Senhor falando com ele ali que ele era o Todo-Poderoso. Abraão na idade de 99 anos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Salmos 115 e o versículo 3. O irmão Daniel, Romanos 11 e 36. Irmã Ariane, Salmos 115 e versículo 3. Irmão Daniel, Romanos 11 e 36. Eu vou ler o 2 e o 3. Tá bom. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou, tudo o que lhe apraz. Ou seja, né, irmãos? O Deus que nós servimos é um Deus onipotente, né? Tudo que você consegue contemplar, tudo que você consegue pegar, e mesmo o que você não consegue pegar, mas que você sabe que existe, o oxigênio, você consegue pegar o oxigênio? Você consegue ver o oxigênio? Você não consegue, mas ele existe, a gente sabe que ele existe. Se não existisse, todos nós já estaríamos mortos, né? Então tudo foi feito por ele. Tudo foi feito por ele, o oxigênio, aquilo que é palpável, aquilo que você pode pegar, aquilo que você pode enxergar, aquilo que você não pode enxergar, mas que você sabe que existe, o vento, o oxigênio. Ele fez todas as coisas, ele é o Deus Todo-Poderoso, assim como ele disse para Abraão naquele versículo que nós vemos antes. Irmão Damião, tá? Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glórias, pois a ele eternamente. Amém. Glória a Deus, porque por ele e para ele são todas as coisas, né? Assim como eu acabei de falar agora há pouco, né? Ele fez todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, porque por ele e para ele foram feitas todas as coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse Deus que é todo poderoso, né? Efésios capítulo 1 e versículo 11. E a irmã Ariane vai achar Hebreus capítulo 1 e versículo 3. Efésios 1 e 11, irmão Damião. E a Ariane, Hebreus 1 e 3. Amém? Amém. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Glórias a Deus, né, irmãos? Irmão, lê de novo esse versículo aí. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daqueles que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, né? Faz todas as coisas segundo o conselho de quem? A vontade Da do sua Senhor. própria vontade, irmãos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aqui é o que a gente estava falando para os irmãos, a gente vai muito além. Ele não precisa pedir autorização de ninguém e nem conselho de ninguém, porque ele é único. Só existe um Deus. Só existe um Deus. Fora dele não existe Deus. Por isso ele toma conselho consigo mesmo. Por isso ele faz todas as coisas segundo os conselhos da sua própria vontade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Fora dele não existe outro. Hebreus, né, Maria? Hebreus, capítulo 1 e versículo 3. Hebreus 1 e 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
Glória a Deus, irmão. Esse versículo eu vou ter que ler de novo, irmão, porque esse versículo é maravilhoso. A gente estava aqui antes disso dando uma repassada nos versículos, e esse foi o versículo que mais me chamou a atenção, né? O que o irmão leu antes aqui também é um versículo muito forte, né? Que fala que ele toma conselho consigo próprio. Por quê? Porque ele é o único Deus. Fora dele não existe outro. Ele não precisa pedir autorização e nem conselho para ninguém. Ele toma conselho consigo mesmo. E esse versículo de Hebreus, capítulo 1 e o versículo 3, ele é muito forte. Ó. Presta atenção. O qual sendo o resplendor da sua glória. Da glória de quem? Da sua glória. Ele não era o resplendor da glória de um maior do que ele, ou de um menor do que ele. Ele era o resplendor da sua própria glória. A expressa imagem de quem? Da sua própria pessoa, a expressa imagem da sua própria pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de quem? Do seu poder, não é do poder de um maior ou poder de um menor, é do seu poder, porque ele é único, porque só existe ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Aí eu vou te fazer uma pergunta muito difícil de responder. Se você for uma pessoa muito estudiosa e souber muito da palavra de Deus, você vai saber bem responder isso aí. Quem foi que morreu e purificou os nossos pecados? Jesus! Quem foi que morreu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, e agora onde ele está? Sentado à destra da majestade nas alturas. Esse é o Deus onipotente que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus onipotente, o qual o próprio versículo diz o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, não de outra, sustentando todas as coisas pela sua palavra e não por outra palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, através do quê? Do sangue dele derramado na cruz do Calvário, assentou-se à destra de Deus. É esse o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Agora, Jó 42 e 2. Jó 42 e 2. Jó 42 e 2. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jó 42 e 2. Bem sei que tudo pode. Foi o que a gente falou, né, irmãos? Ele tudo pode. Todas as coisas foram feitas por ele, né? E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Não pode ser impedido. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A gente não consegue impedir, a gente não consegue calcular a grandeza e o poder do nosso Deus e nem impedir que ele faça nada. E muitas vezes, coisas que muitas vezes vão nos magoar, que vão sofrer, mas ele é o Deus Todo-Poderoso, ele sabe de todas as coisas, né? Ele é um Deus totalmente potente, onipotente, né? Agora eu quero ler alguns versículos aqui, irmão, só para a gente meditar também a respeito disso, que mesmo ele sendo onipresente, mesmo ele sendo onisciente, mesmo ele sendo onipotente, tem coisas que ele não faz. Você sabia disso? Tem coisas que Deus não faz. E a gente vai ler a respeito de algumas coisas que Deus não faz aqui, né? Números 23 e 19, irmã Ariane. 1 Samuel 15, 29, o Damião. E eu vou para Isaías 40, 28. Pode ler? Pode. Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Glória a Deus, né? Mesmo sendo um Deus onipotente, onipresente, todas as coisas estando debaixo das suas mãos, e mesmo ele sendo o maestro que rege todo o universo, tem coisas que ele não pode fazer. Dentre uma das coisas que ele não pode fazer é justamente essa. Ele não mente. O Deus que nós servimos é um Deus que não mente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Damião 1 Samuel 15 e 29.
E também aquele que é a força de Israel. Não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, né, a palavra aqui retificando que o Deus que nós servimos é um Deus que não mente. E aqui a palavra continua, diz que não mente e não se arrepende, né? Mas não se arrepende de algumas coisas, que a gente sabe que a palavra de Deus diz que teve uma coisa que Deus se arrependeu, né? Que foi da criação do homem. Ele fez o homem no início da humanidade, depois ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Aí sabemos tudo o que aconteceu, mas aqui a palavra de Deus diz que ele não se arrepende. Não se arrepende do quê? Da palavra que é dita, da palavra que é lançada, do ensinamento que ele deixou para nós. É uma palavra que não pode voltar atrás. Ele não se arrepende de tudo que ele deixou para a gente. Em nome do Senhor Jesus. Agora, Isaías, eu estou correndo aqui, irmão, porque o tempo tá curto. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Ou seja, é um Deus que não mente, é um Deus que não se arrepende da sua palavra e é um Deus que não se cansa. Ele não pode se cansar, é um Deus que não se fatiga, é um Deus o qual o entendimento a gente não pode calcular, não há esquadrinhação do seu entendimento, a gente não consegue ter ideia e não compreender o tamanho e a grandeza do entendimento do nosso Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Mesmo sendo um Deus onipotente,